Alguma vez pensou onde e com quem deveria viver, depois dos 70 anos, para realmente encontrar a felicidade duradoura e uma vida mais plena? Muitos de nós sonham com a reforma ideal. Um ninho acolhedor, talvez com a família por perto, onde os dias se desenrolam em paz e alegria. Mas a realidade pode ser bem diferente do conto de fadas que imaginamos. A solidão, o isolamento, a sensação de ser um fardo, ou a perda gradual da nossa preciosa autonomia. São medos reais que nos assombram à medida que os anos avançam. Vemos tantas histórias de idosos que, apesar de rodeados por aqueles que amam, se sentem profundamente sós, ou que perderam a sua centelha de alegria de viver por não estarem no ambiente certo, por não terem o seu espaço ou a sua liberdade. É uma dor silenciosa, muitas vezes não verbalizada, mas profunda, que pode roubar a magia e a beleza dos nossos anos dourados. E se eu lhe dissesse que existe uma sabedoria ancestral, um conhecimento profundo vindo de alguém que já percorreu esta longa e complexa jornada da vida com uma alegria, uma lucidez e uma plenitude invejáveis, alguém que não só viveu até aos 92 anos, mas que o fez com uma energia contagiante e uma paz interior que inspirava todos à sua volta. Essa pessoa, uma verdadeira sábia, com um coração de ouro e uma mente arguta, partilhou os seus segredos mais preciosos sobre o ambiente ideal para viver nesta fase da vida, sobre as escolhas que podem realmente moldar o nosso destino. Neste vídeo, vamos explorar as verdades cruas e as revelações surpreendentes que esta senhora nos deixou. Não só sobre onde viver, mas com quem viver. E como essas escolhas, muitas vezes negligenciadas, moldam profundamente a nossa felicidade, a nossa saúde e, sim, até a nossa longevidade. Prepare-se para desvendar um caminho que muitos não consideram, mas que pode ser a chave para anos de vida mais ricos, mais significativos e verdadeiramente satisfatórios. Fique até ao fim para algo que o vai realmente surpreender e talvez mudar a sua perspectiva para sempre. Então, qual é o primeiro e talvez mais contra-intuitivo conselho desta sábia de 92 anos que viveu tão plenamente? Ela dizia, com uma convicção serena, que a pior escolha que pode fazer depois dos 70 é viver num ambiente onde se sinta obrigado a ser invisível, a silenciar a sua voz, ou a viver rigidamente de acordo com as regras e o ritmo de outra pessoa. Parece óbvio, não é afinal? Quem gostaria de se sentir assim? Mas pense bem, quantos de nós, impulsionados pelo amor incondicional, pelo dever familiar, ou até mesmo por uma certa conveniência e segurança, acabam por se mudar para a casa dos filhos ou de outros familiares? A intenção por trás de tais mudanças é quase sempre nobre, cheia de carinho e boa vontade. Mas a realidade, ela observava, pode muitas vezes roubar a nossa própria essência, pedaço a pedaço. Ela notava que um dos maiores desafios em viver com as gerações mais novas é a perda gradual da nossa identidade e da nossa rotina, o seu lar, que antes era o seu santuário, onde cada objeto, cada canto, cada cheiro era um reflexo de quem você é. De repente deixa de ser exclusivamente seu. As suas manhãs tranquilas, talvez com o seu café lido e as notícias do dia, podem ser substituídas pelo burburinho dos netos a correr, ou pela pressa e horários apertados da vida adulta dos seus filhos. O seu cantinho de costura, o seu espaço para a leitura, ou o seu ateliê de pintura, podem ser transformados em quarto de visitas ou em arrumos. De repente, você pode sentir-se um convidado permanente, sempre grato pela hospitalidade, mas nunca verdadeiramente em casa. Ela contava o exemplo de uma amiga, a Dona Maria,
que, ao ficar viúva, mudou-se para a casa da filha. No início, parecia a solução perfeita: companhia, segurança e o carinho da família, mas com o tempo, a Dona Maria começou a murchar. Ela sentia que não podia decidir o que comer, quando queria passear, ou até mesmo quando e como receber os seus amigos. A sua vida era guiada pelos horários da filha e do genro, e pelas necessidades dos netos, embora amasse profundamente a família. Ela sentia-se mais tolerada do que parte integrante, perdendo aquela liberdade de ser plenamente ela mesma. Aos poucos, perdeu a sua alegria, o seu brilho, e a sua saúde física e mental começou a ressentir-se. A sábia, com a sua voz suave mas firme, enfatizava que a prioridade número 1 para uma vida feliz, após os 70, é preservar a sua independência e a sua autonomia, mesmo que isso signifique viver sozinho num espaço menor, ou num modelo de coabitação onde os limites são clara e amorosamente definidos. Ela defendia que, se a coabitação com a família é a escolha, é absolutamente crucial ter o seu próprio espaço dedicado, onde possa retirar-se, onde as suas coisas sejam intocáveis e onde a sua rotina seja respeitada. É fundamental que continue a alimentar os seus hobbies, as suas paixões e as suas rotinas pessoais, não os deixando morrer em prol da harmonia familiar. E, acima de tudo, é vital que mantenha as suas próprias conexões sociais fora do núcleo familiar. A senhora de 92 anos usava uma expressão muito querida, que dizia com um brilho nos olhos: casa de filho é casa de filho, e a nossa é a nossa. Não era uma questão de falta de amor, mas sim de reconhecer as diferenças fundamentais nas necessidades, nos ritmos e nos estilos de vida entre gerações. Ela própria era um testemunho vivo desta filosofia, viveu sozinha num pequeno, mas acolhedor apartamento até muito perto dos 90 anos, cercada pelas suas memórias mais queridas, pelos seus livros e pelas suas plantas, com total liberdade para viver como queria. Os filhos e os netos visitavam-na frequentemente, trazendo alegria e vivacidade, e ela, por sua vez, visitava-os, participando nas suas vidas de forma ativa e voluntária. Havia uma troca rica, cheia de carinho e respeito, sem a fricção diária, sem os pequenos ressentimentos que a coabitação prolongada, por mais bem intencionada que seja, muitas vezes traz, especialmente quando há diferentes gerações com rotinas e expectativas tão distintas e, por vezes, incompatíveis. Ela enfatizava que a independência, nesta fase da vida, não significa isolamento ou solidão. Pelo contrário, ela é a base para relacionamentos mais saudáveis, mais leves e, acima de tudo, mais voluntários e genuínos, quando nos sentimos livres no nosso próprio espaço, quando temos o controle sobre as nossas decisões diárias. As interações com a família tornam-se momentos de pura celebração e prazer, menos permeadas por qualquer sensação de obrigação ou por pequenas irritações. Imagine, por exemplo, o prazer de poder cozinhar a sua comida favorita sem se preocupar se o cheiro incomoda alguém, ou de deixar a sua sala com os seus livros, as suas fotografias e os seus objetos do coração exatamente como deseja, sem ter de arrumar para os miúdos ou para visitas inesperadas. Essa liberdade, por mais pequena que pareça à primeira vista, acumula-se e torna-se um pilar fundamental da felicidade e do bem-estar na velhice. A sábia observava que muitas pessoas, movidas por um desejo legítimo de segurança, de companhia ou de conveniência, optam por viver com os filhos, apenas para se verem, gradual e silenciosamente, a perder pedaços de si mesmas. Ela via que isso, muitas vezes,
levava a uma forma sutil de depressão, uma resignação silenciosa, uma perda de propósito. Ela defendia uma abordagem proativa antes de tomar qualquer decisão sobre as suas opções de moradia. Reflita profundamente sobre o que a sua vida diária realmente precisa para florescer. Você precisa de silêncio para a sua leitura. Precisa de constante atividade e movimento à sua volta. Precisa de um jardim para cultivar a sua paixão pelas plantas. As respostas a estas perguntas, ela dizia, são muito mais importantes do que meramente considerar quem tem um quarto extra na sua casa. Esta primeira lição é, portanto, sobre autoconsciência e autopreservação, garantindo que os seus anos dourados permaneçam verdadeiramente dourados, descontraídos pelas expectativas não ditas ou pela falta de espaço pessoal que muitas vezes acompanham a vida multigeracional. É sobre criar um santuário pessoal, mesmo que seja pequeno, onde o seu espírito possa respirar livremente. E esta visão profunda leva-nos diretamente a outro aspecto crucial que a sábia nos revelou. Um que pode parecer surpreendente e talvez até um pouco desafiador para muitos de nós. Agora que compreendemos a importância vital de manter a nossa autonomia e o nosso próprio espaço. Vamos aprofundar uma ideia aqui. À primeira vista, pode parecer um pouco fria ou desapegada, mas que a nossa sábia de 92 anos defendia com uma clareza e uma convicção notáveis. Ela dizia, não procure um cuidador na sua companhia, procure um companheiro de vida, e se não o encontrar, seja o seu próprio melhor companheiro. Esta frase é carregada de significado. Ela observava que muitas pessoas, ao envelhecer, procuram na companhia de quem vivem, seja um cônjuge, um filho ou até um amigo, uma espécie de cuidador em tempo integral. Essa expectativa, por mais natural que pareça quando as necessidades aumentam, pode transformar rapidamente a dinâmica de um relacionamento de amizade e companheirismo para uma relação de dever e de dependência. A sábia explicava que há uma diferença abissal entre precisar de cuidado e desejar companhia. Um arranjo de vida baseado puramente em necessidades de cuidado pode tornar-se uma relação transacional, esgotante e ressentida para ambas as partes. Ela falava de casais onde um cônjuge adoecia e o outro se tornava, de repente, um cuidador em tempo integral, perdendo a sua própria vida social, os seus hobbies e o seu propósito. O companheiro, antes um parceiro na vida, tornava-se prisioneiro de um papel de serviço. O mesmo acontecia com os filhos, que, apesar de todo o amor, podiam sentir o peso de cuidar dos pais como um fardo esmagador, levando a ressentimentos silenciosos e à erosão dos laços afetivos. A sábia acreditava que as melhores situações de vida para uma existência feliz, depois dos 70, eram aquelas construídas sobre interesses partilhados, respeito mútuo e uma troca recíproca de companheirismo. Não apenas uma dependência unilateral. Ela salientava a importância de cultivar amizades e ligações sociais que não fossem baseadas na necessidade de ser cuidado, mas sim na alegria de partilhar experiências, conversas e risos. Para a sábia, o segredo era cultivar a sua própria fonte de alegria e propósito. Se precisar de cuidados, explore opções profissionais, cuidadores domiciliários, centros de dia, ou mesmo lares que ofereçam serviços de saúde adequados, que possam preservar a natureza dos seus relacionamentos pessoais com a família e os amigos. Desta forma, os seus entes queridos podem ser verdadeiramente isso, família e amigos, não os seus cuidadores. Procure companheiros para atividades, não apenas para a coabitação. Junte-se a grupos de caminhada, clubes de leitura, aulas de artes, voluntariado. Mantenha os seus hobbies e os seus interesses vivos.
pois são eles que o mantêm engajado e com um sentido de propósito. Ela dizia que ser autossuficiente na sua própria alegria é um dos pilares mais fortes da felicidade na velhice. E se viver com alguém? É crucial ter acordos claros sobre papéis e responsabilidades para evitar que a vida em comum se transforme num campo minado de expectativas não satisfeitas e ressentimentos. Agora, vamos à terceira perspectiva surpreendente que a nossa sábia de 92 anos partilhou a importância da comunidade em detrimento de uma vida isolada. Mesmo que isso signifique sacrificar alguns confortos tradicionais do que consideramos casa. Ela afirmava: a casa grande e vazia é um túmulo para o espírito, por mais bonita que seja. Esta afirmação, proferida com uma pitada de melancolia, vinha da observação de tantos amigos que se aferravam às suas grandes casas, cheias de memórias, que acabavam por se tornar um peso insuportável, tanto física quanto financeiramente. E, pior ainda, prisões de solidão. A sábia explicava que, à medida que envelhecemos, a nossa mobilidade pode diminuir, e manter uma casa grande torna-se uma tarefa árdua. Mas o mais crucial, ela dizia, é que uma vida isolada nos priva das interações diárias, espontâneas e inesperadas que nutrem a alma. Viver numa comunidade vibrante, mesmo num apartamento mais pequeno dentro dela, oferece oportunidades constantes para a conexão humana, conversas casuais com vizinhos, refeições partilhadas, atividades de grupo, e a tranquilidade de saber que há apoio por perto se precisar. É sobre fazer parte de um tecido social, não uma ilha. Ela contava a história de uma amiga, a Dona Rosa, que relutava em vender a sua casa grande para se mudar para uma comunidade sênior. No início, a Dona Rosa temia que seria como viver num dormitório, perdendo a sua privacidade e a sua liberdade. Mas a sábia insistiu que ela desse uma oportunidade. Para sua surpresa, a Dona Rosa floresceu. Ela tinha atividades diárias, fez novas amizades e não tinha mais que se preocupar com reparações ou com a preparação das refeições. Os filhos, aliviados, visitavam-na com mais frequência e sem culpa. E a Dona Rosa recuperou o seu brilho. A sábia dizia que a solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão significativa. O seu conselho era prático. Considere seriamente reduzir o tamanho da sua casa para algo mais manejável, que promova a facilidade de viver e a interatividade. Explore opções de vida em comunidades desenhadas para idosos, como apartamentos com serviços, modelos de coabitação com amigos, ou comunidades sênior que ofereçam estruturas sociais e apoio. Priorize a proximidade a serviços essenciais, transportes públicos e locais onde possa encontrar pessoas facilmente, parques, centros comunitários, cafés, associações e, acima de tudo, seja proativo, procure ativamente grupos sociais e atividades dentro do seu ambiente escolhido. Não espere que as pessoas venham até si. Vá ao encontro delas. A sábia falava com grande sabedoria sobre o paradoxo do ninho vazio. Embora a casa física possa guardar memórias preciosas de uma vida inteira, ela pode, paradoxalmente, tornar-se uma gaiola. Ela viu muitas pessoas apegadas a espaços que se tinham tornado grandes demais, exigentes demais e, em última análise, demasiado silenciosos. A manutenção. Ela notava, podia tornar-se uma fonte de estresse e tensão física, mas para além das questões práticas. Era a solidão que mais a preocupava. Ela acreditava firmemente que os nossos espíritos prosperam com a interação, com os encontros casuais, com o riso partilhado durante um café matinal ou um jogo de cartas, uma casa grande, especialmente num bairro mais tranquilo. Muitas vezes reduz estas oportunidades a quase zero.
Ela não sugeria que todos devamos abandonar a nossa família ou os nossos amigos, mas sim que devemos criar uma situação de vida onde o encontro com pessoas seja algo natural, onde sair à sua porta possa levá-lo a uma conversa improvisada com um vizinho ou a um passeio até um mercado local vibrante de vida. Ela própria, depois do falecimento do seu marido, considerou mudar-se para um edifício mais pequeno, com um conceito mais comunitário. Ela lembrava-se dos amigos que tinham dado esse salto, encontrando um renovado sentido de energia e propósito. Eles já não estavam sobrecarregados com reparos domésticos ou sentindo-se isolados, mas estavam, em vez disso, envolvidos em eventos sociais, aprendendo novos hobbies e desfrutando da companhia de seus pares. Isto não significa que todos precisem de se mudar para uma aldeia de reforma. Pode ser um apartamento menor num centro urbano vibrante, um arranjo de coabitação com amigos, ou até mesmo apenas garantir que a sua casa atual está facilmente acessível a centros comunitários e transportes públicos. A mensagem central era escolher uma situação de vida que facilite a conexão, em vez de a dificultar. É sobre criar conscientemente um ambiente que o encoraje a sair, a envolver-se, a ser visto e ouvido, e a contribuir para algo maior do que apenas as suas quatro paredes. É sobre escolher a vida, a vitalidade e a conexão humana em detrimento do peso, por vezes avassalador, de um espaço grande e solitário. Esta abordagem holística aos arranjos de vida, que equilibra a independência com uma comunidade vibrante, leva-nos à última, e talvez mais profunda, lição que a sábia nos partilhou. E assim chegamos ao último, mas não menos importante, conselho da nossa sábia de 92 anos. Um conselho que, no fundo, amarra todas as pontas soltas e oferece uma perspectiva verdadeiramente transformadora sobre a vida após os 70. Ela enfatizava que o segredo supremo para uma vida mais longa e feliz não é apenas sobre com quem vive ou onde vive, mas sobre cultivar um mundo interior tão rico e vibrante que ele floresça independentemente das circunstâncias externas. O seu último segredo, a sua pérola de sabedoria, era esta: viver bem depois dos 70 é cultivar uma vida interior rica e um espírito de aventura, independentemente de quem o rodeia ou onde vive. Ela acreditava que a verdadeira felicidade reside na capacidade de estar confortável na sua própria pele, de desfrutar da sua própria companhia e de nunca, em tempo algum, perder a sua curiosidade inata pelo mundo. É sobre encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia, aprender algo novo a cada amanhecer e ver cada dia como uma oportunidade gloriosa para o crescimento, e não para o declínio. A sábia observava com tristeza que muitas pessoas, à medida que envelhecem, tornam-se amargas ou retraídas, esperando que os outros as entretenham, ou permitindo que as limitações físicas, que são naturais, definam toda a sua existência. Ela via-os como navios à deriva, sem velas, à espera que uma corrente externa os levasse a algum porto. Ela, por outro lado, foi o exemplo vivo da sua própria filosofia. Continuou a ler avidamente, a aprender novas receitas, a cuidar do seu pequeno jardim na varanda e a escrever as suas memórias até aos seus últimos dias. Ela cultivou amizades que transcendiam a localização e a idade. Ligando-se a pessoas de todas as gerações, compreendeu que, embora um bom ambiente de vida facilite a felicidade, ele não a cria por si só. A paisagem interna, o mundo dentro de nós, é sempre, sempre o mais importante. Ela contava a história de dois vizinhos. Apesar de viver numa casa grande e bonita com toda a sua família, estava constantemente a queixar-se, aborrecido,
e sentia-se profundamente só. O outro, vivendo sozinho num apartamento bem mais pequeno. Estava sempre ocupado, fazia voluntariado numa associação. Estava a aprender uma nova língua online. E embarcava em pequenas aventuras pela cidade, irradiando uma alegria contagiante. A diferença entre eles não era a sua situação de vida externa, mas sim a sua mentalidade, a sua atitude e o seu compromisso inabalável com a sua vida interior. Por isso, o Conselho da Sábia é um chamado à ação interna, cultive hobbies e interesses que realmente o apaixonem e que o desafiem mentalmente ou criativamente. Abra-se à aprendizagem contínua, leia livros de todos os gêneros. Faça cursos online sobre temas que o intriguem. Aprenda uma nova habilidade ou uma nova língua. Pratique a atenção plena e a gratidão, encontrando alegria nos momentos simples e cotidianos. Mantenha uma perspectiva otimista, vendo os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades disfarçadas para o crescimento pessoal. Seja um participante ativo na sua própria vida. Não espere que as coisas aconteçam a você. Faça com que elas aconteçam. Tome a iniciativa, explore, descubra e, muito importante, reveja regularmente a sua situação de vida. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela apoia o seu bem-estar interior. Se a resposta for não, tenha a coragem e a sabedoria de fazer as mudanças necessárias. Lembre-se, estas não são regras rígidas ou imposições, mas sim reflexões profundas de uma vida longa e bem vivida. São convites amorosos para pensar de forma diferente sobre o seu futuro e para tomar decisões que realmente o sirvam, que nutram a sua alma e o seu espírito. Não se trata de abandonar a sua família ou de se isolar, mas de encontrar o equilíbrio perfeito entre o amor e a liberdade, entre a conexão e a autonomia. Pequenas mudanças na sua perspectiva e nas suas escolhas podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e na forma como vive e desfruta dos seus anos dourados. Cada um de nós é único, e a sua jornada para uma vida mais longa e feliz após os 70 será igualmente única. O importante é que a encare com um coração aberto, uma mente curiosa e um espírito aventureiro. Gostaria muito de saber o que pensa sobre os conselhos desta sábia. Deixe o seu comentário abaixo. Já viveu uma situação semelhante ou conhece alguém que tenha feito escolhas inspiradoras sobre onde e com quem viver nesta fase da vida? Partilhe a sua experiência, pois as suas palavras podem ser um farol de luz e esperança para outras pessoas que nos ouvem, que também procuram o seu próprio caminho para a felicidade na velhice. Se este vídeo lhe trouxe alguma luz ou inspiração, por favor, deixe o seu gosto, o seu like, para que esta mensagem tão importante possa ser alcançada por mais pessoas que precisam dela. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdos valiosos e inspiradores que o ajudem a viver cada etapa da sua vida com propósito, alegria e sabedoria. Lembre-se sempre, viver bem é uma arte que se aperfeiçoa a cada dia. Você tem o poder de pintar o seu futuro com as cores que quiser. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade, com sabedoria, alegria e autenticidade. Você merece. Até a próxima.